Bom dia, turma. Aqui com vocês é o professor Jackson e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto. O assunto passado foi sobre a atmosfera e hoje nós vamos falar sobre a camada de ozônio e a pressão atmosférica. Então, vamos dar início. A camada de ozônio ela é uma região que fica na estratosfera e que possui uma maior concentração de gás ozônio. Esse gás ele absorve aproximadamente 98% de toda a radiação ultravioleta que chega ao planeta emitido pelo Sol. E tal atuação da camada de ozônio ela é fundamental para a vida na Terra, pois uma vez que essa radiação ultravioleta ela é prejudicial à parte celular, trazendo assim diversos tipos de doenças. Apesar da sua importância na estratosfera, o gás ozônio ele é um poluente quando se forma próximo à superfície terrestre, pois pode causar problemas respiratórios, como tosse e até perda de capacidade pulmonar. A formação desse gás na troposfera deve-se principalmente à poluição emitida por veículos automotivos. Já na atmosfera, o ozônio ele é formado a partir do gás oxigênio, por meio da ação da radiação ultravioleta. Ou seja, a radiação ultravioleta emitida pelo Sol interage com as partículas de gás oxigênio, modificando elas e transformando em gás ozônio. E essa mesma radiação ela também é capaz de quebrar esse gás ozônio, originando novamente o gás oxigênio. E esse ciclo de formação e decomposição do gás ozônio na estratosfera resulta na camada de ozônio, certo? E esse ciclo do ozônio ele pode ser alterado por atividades humanas. Certos poluentes lançados na atmosfera favorecem a conversão mais rápida do gás ozônio, a partícula do gás ozônio em partícula de gás oxigênio. E os gases da família dos clorofluorcarbonetos, ou CFC, são os maiores responsáveis por acelerar essa transformação das moléculas de gás ozônio em gás oxigênio. E esses gases aí, que com esse nome difícil, nós encontramos eles principalmente em geladeiras e ar-condicionados. E antigamente ele era muito encontrado também em desodorantes, em latas de spray e etc. Então foi notado que esses gases eles eram bastante prejudiciais para a camada de ozônio. Por quê? Porque eles facilitavam a quebra da molécula de gás ozônio em gás oxigênio. Então, houve-se uma pesquisa, um estudo que mostrou-se que na região antártica estava tendo uma menor capacidade de segurar o gás ozônio, que foi chamado de buraco na camada de ozônio, que foi justamente causado pela emissão desses gases CFC. E o que foi que aconteceu? Nós sabemos que a camada de ozônio ela serve para não deixar que a radiação ultravioleta do Sol entre no nosso planeta. E se eu tenho um buraco deste tamanho, vai entrar muita radiação, isso pode acarretar vários tipos de doenças. Mesmo esse buraco estando num local polar, num local onde quase não tem seres humanos, onde só tem maioria de gelo. Mesmo assim, o Sol, além desses raios ultravioletas, ele também manda algo simples que é calor. Uma vez que eu não tenho essa proteção contra esses raios, vai aquecer esse gelo dessa calota polar, que vai derreter e vai aumentar o nível de água dos oceanos, acarretando assim tsunamis e vários outros tipos de catástrofes. Então, o que foi que aconteceu? Lá na década de 1970, houve um estudo que comprovou que esses gases que eram muito utilizados aí em geladeira, em ar-condicionado, em sprays, aerosol, como desodorante, vários outros, estava mostrando que estava sendo prejudicial para essa camada.
Então, eles fizeram um acordo chamado Protocolo de Montreal, onde estava estritamente proibido o uso desses tipos de gases para produtos que a população comumente utiliza. E o que aconteceu? Depois que proibiram esses gases, no ano de 2019, mediram novamente esse buraco e notaram que ele praticamente desapareceu. Ou seja, foi um processo lento de 30 anos, mas até que deu um resultado. Agora nós vamos entrar na parte da pressão atmosférica. Pessoal, preciso que vocês prestem bastante atenção nessa parte porque ela é um pouco mais complicada, tá certo? Mas vamos lá. Primeiro nós temos que saber o que é a pressão. Pressão nada mais é que uma força exercida em um objeto ou em um corpo por todos os lados. Vamos pegar aqui o exemplo dessa nossa bexiga. Se a gente pegar uma bexiga cheia de ar e empurrar ela dentro de uma piscina, a gente vai perceber que o volume dessa bexiga vai diminuir, ou seja, o ar dentro dela vai diminuir, então ela vai murchar, ela vai ficar menor. E essa deformação, por assim dizer, ela é provocada pela pressão que a água, no nosso caso aí a água, ela exerce na bexiga por todos os lados. Tá bom? Então, quanto mais fundo a gente for levando essa nossa bexiga, consequentemente maior vai ser a pressão que a água vai exercer sobre ela. Por isso, a nossa bexiga ela vai ficando cada vez menor. Da mesma maneira ocorre com o ar. O ar ele também exerce uma pressão, uma força sobre todos os corpos que habitam na superfície. E essa pressão nós damos o nome de pressão atmosférica. Assim como nós temos o exemplo da nossa bexiga dentro da piscina, onde quanto mais fundo ela vai, maior a pressão, no ar também acontece a mesma coisa. Ou seja, a pressão ela é maior ao nível do mar e ela diminui conforme a altitude aumenta. Lembrem do nosso desenhozinho? Então, a pressão atmosférica ela é maior ao nível do mar. Quanto mais a gente sobe, menor essa pressão vai ficando, porque a gente já viu lá nos outros vídeos que o ar ele vai ficando mais rarefeito. E uma forma tranquila de perceber a intensidade que essa pressão atmosférica ela possui é a gente fazer um experimento tranquilo, que é esse da caneta. Na verdade não é esse da caneta, mas vamos falar dele aqui agora. Alguém sabe para que serve esse buraco da caneta aqui e na tampa? Então, esses buraquinhos que tem aí no corpo da caneta e na tampa serve para igualar a pressão atmosférica de dentro da caneta com a pressão atmosférica que nós temos do lado de fora. Para que isso? Porque uma vez que a pressão de dentro da caneta ela for diferente da pressão do lado de fora, lembra da nossa bexiga na piscina, que encolhia? No caso aqui é o contrário. O que tiver dentro da caneta vai se expandir. E o que vai acontecer? A caneta vai estourar. Ou seja, uma vez que a pressão atmosférica dentro da caneta for maior do que a pressão que está do lado de fora da caneta, ela vai estourar, ou seja, o ar de dentro vai expandir. Por isso que nós temos esses buraquinhos, tanto na tampa quanto no corpo da caneta, para igualar a pressão atmosférica, fazendo assim que nossa caneta dure mais tempo. Mas é esse o experimento que eu queria falar, que é para identificar a pressão atmosférica. Uma das formas mais fáceis é pressionar um desentupidor de pia contra uma parede de um azulejo bem liso. Então, ao fazer isso, a maior parte do ar ele fica aqui. Então, nós temos a pressão atmosférica do lado de fora
e a pressão atmosférica do lado de dentro. Uma vez que a gente empurra esse desentupidor, o ar que tinha aqui do lado de dentro, ele vai sair todo pelas laterais. A parte aqui vai ficar com um rarefeito e isso vai exercer pouca pressão, fazendo com que ele grude na parede. Então, a maior parte que existia dentro do desentupidor é retirada e então a pressão interna desse desentupidor torna-se menor do que a pressão atmosférica do lado de fora. Então, por isso ele fica grudado. Então, é preciso fazer um pouco de esforço até para retirar ele da parede. Então, olhe só a importância da pressão atmosférica. Uma vez que a pressão do lado de dentro de um objeto, de um corpo, é menor do que a que está do lado de fora, vai acontecer esse fenômeno aqui, que é o que a gente disse que criou um vácuo, ou seja, vai ficar grudado. Uma das primeiras e mais famosas demonstrações da intensidade da pressão atmosférica ocorreu na cidade alemã de Magdeburgo em 1654, onde Otto von Guericke, que era um prefeito da cidade cientista, ele confeccionou duas meias esferas de cobre revestidas de couro. Ele as uniu, formando uma esfera, e utilizou uma bomba de ar para tirar todo o ar que estava dentro dela. Então ele pegou as duas metades, juntou, usou uma bomba, tirou todo o ar que tinha aqui dentro, fazendo com que a pressão dentro da bola fosse menor do que a pressão do lado de fora. Então as duas partes elas ficaram unidas pela ação da pressão atmosférica, sem nenhum tipo de cola, sem nada. Tanto que foi preciso 16 cavalos para conseguir separar depois essas duas metades, para você ver o quão forte é a pressão para juntar essas duas metades. E a explicação para isso é que o ar exerce sobre as paredes internas, ou seja, a parede da parte de dentro, uma pressão que compensa a pressão atmosférica. Quando esse é retirado, o pouquíssimo ar que resta no interior da esfera não é capaz de compensar a pressão atmosférica, que pressiona um hemisfério contra o outro. A intensidade de cada pressão é tão grande que foram necessários, como eu falei, 16 cavalos para separar cada hemisfério. Então, uma vez que a pressão do lado de fora é igual à pressão do lado de dentro, está tranquilo. A partir do momento que eu retiro o ar interno, fazendo com que a pressão atmosférica, a força que o ar exerce do lado de fora, seja maior do que a força que o ar exerce do lado de dentro, já que tem pouco ar, porque eu retirei, vai acontecer o quê? As paredes elas vão estar fazendo força uma contra a outra pelo lado de fora. Porém, a força do lado de dentro para fora é menor, fazendo assim com que elas fiquem unidas ou fazendo assim que um desentupidor fique preso na parede ou qualquer tipo de aparelho com ventosa. Então, prestem bastante atenção nisso aqui. A força da pressão atmosférica em um corpo, ela empurra de fora para dentro com a mesma intensidade que o corpo e a pressão da parte de dentro empurra de dentro para fora. Tanto que vocês notarem aqui, ó, as setinhas vermelhas aqui, ó, mostrando a pressão do lado de fora, tem o mesmo tamanho das setinhas mostrando a pressão do lado de dentro, mostrando que a pressão atmosférica, tanto da parte externa quanto da parte externa, são iguais, ou seja, elas têm a mesma intensidade. Já que na parte B, a gente vê que a setinha do lado de dentro ela é menor. Por quê? Porque se a gente retirou o ar, diminuiu a pressão. Então, se eu tenho uma força menor, que não tem como
lutar com a força do lado de fora, a força do lado de fora, lógico, vai ganhar. Então, vai fazer com que essas duas metades fiquem grudadas, ou, como a gente viu aqui, o nosso desentupidor fique preso, uma vez que a força, que uma vez, olha, mesma coisa que as setinhas do mesmo tamanho, eram iguais à intensidade tanto do lado de fora quanto do lado de dentro. Se eu retirei o ar, eu diminui a pressão, fazendo assim com que eu não tenha força suficiente para lutar e empurrar a pressão igualmente como a pressão atmosférica do lado de fora exerce. Então é isso, pessoal. Espero que tenham entendido. Qualquer tipo de dúvida, podem me perguntar. Eu estou aí e até mais.